Oi, tudo bem? Hoje eu quero mostrar para você como eu faço aqui em casa a organização alimentar da semana. Para você entender um pouco da minha história com a comida e como isso funciona aqui em casa, a gente preza muito por fazer as refeições em casa, devido à qualidade dos alimentos, né? Quando a gente faz as refeições em casa, a gente consegue saber de fato o que a nossa família está comendo. Então, raramente a gente faz refeição fora de casa. Então, como a gente preza muito pela saúde das pessoas aqui de casa, a gente entende que comer em casa está mais alinhado com essa vontade nossa de ter mais saúde. Então, quando a gente pensa em fazer todas as refeições em casa, café da manhã, lanches, almoços, jantares, isso demanda um grande tempo do nosso dia. Então pode ser que a gente gaste 1 hora para fazer o almoço, 1 hora para fazer a janta, e a gente sabe que a vida da mulher, né, da dona de casa ou da mulher que trabalha fora de casa, o tempo é muito curto, né, muito escasso. Acaba que a gente não consegue ter esse tempo todos os dias. Então a gente acaba pedindo uma comida fora, que na maioria das vezes é algo não saudável. Então, pensando nisso, que eu gostaria de fazer todas as refeições em casa e que eu não tenho esse tempo diário, eu comecei a fazer uma organização alimentar. Então, a organização alimentar que eu faço, no começo, eu cozinhava o feijão e guardava o feijão no congelador para comer durante a semana. Então, guardo em porções individuais nas tigelinhas. Depois do feijão, eu comecei a fazer isso com as carnes. Então, por exemplo, se eu for fazer uma carne cozida, eu faço a quantidade de carne que cabe na panela de pressão, geralmente 1,5 kg ou até 2 kg. Eu faço na panela de pressão, guardo no congelador já as porções que dá para o dia e vou consumindo durante a semana. As outras carnes que precisam ser feitas na hora, como por exemplo, um filé de frango que eu vou fazer grelhado na hora, ou um bife que eu queira fazer na hora, essas carnes eu já deixo elas picadas, porcionadas também nas tigelinhas, para que eu possa ir consumindo durante a semana. Então, quando chega o horário de fazer a comida, eu faço apenas o arroz, 1 copo de arroz, eu faço ali rapidinho, tempero o feijão e pego uma carne que já está ali e a verdura também. E depois, no último momento, eu comecei a preparar também as frutas e as verduras. Então, as verduras, eu preparo elas, higienizo, corto, guardo no congelador ou cruas ou cozidas. Depende de como eu vou usar a verdura depois. Tem verduras que elas não ficam com a mesma textura e com o mesmo sabor depois de congeladas. Então, eu prefiro não congelar. E tem verduras que são muito simples, por exemplo, um pepino ou um tomate, você pode picar ali na hora, enquanto você está grelhando um bife, ou enquanto aquela comida está aquecendo, você pode picar ali na hora. Já as frutas, todas as frutas que são possíveis de picar, eu pico também, no dia que eu faço a compra. Então eu pico abacaxi, eu pico a melancia, já deixo tudo guardado dentro da geladeira. Pico a manga. Então, o que é importante na hora da gente fazer essa organização alimentar? Saber o que pode ser congelado, o que não precisa ser congelado, o que a gente vai deixar dentro da geladeira e o que a gente vai colocar no congelador. Porque como eu faço a organização alimentar para comer em 7 dias, né, em uma semana, muitas coisas não precisam ir para o congelador, pode ficar mesmo dentro da geladeira. Como por exemplo, as folhas, né, as saladas que vão ser consumidas, podem apenas ser lavadas e ficarem dentro da geladeira. Outro ponto importante da organização alimentar é a gente saber que os alimentos que são mais perecíveis, a gente vai comer mais no início da semana. Por exemplo, as folhas. Então, se eu faço a organização alimentar no sábado, como é hoje, eu vou comer as folhas no domingo, na segunda, na terça. Assim que as folhas acabarem, eu vou para as verduras cozidas, que são menos perecíveis, né? Outro ponto importante também, no caso das frutas, é a gente comprar frutas com diferente grau de amadurecimento. Então, por exemplo, se a minha família consome 2 pencas de banana por semana, eu posso comprar uma madura e uma verde. Então, no começo da semana eu vou consumir a banana mais madura
e lá para quarta, quinta-feira, no final da semana, a outra penca de banana está madurando. Assim você pode fazer com todas as frutas. Você pode comprar um mamão mais verde, um mamão mais maduro. Isso evita o desperdício das frutas. Mas se por acaso você tiver várias frutas que madurou tudo de uma vez na sua casa, você também pode pegar essas frutas e congelar para fazer uma vitamina, por exemplo. Então você pode pegar uma banana que está super madura, uma maçã, um abacate e congela tudo para você fazer uma vitamina em um momento oportuno. Quando a gente fala de congelamento, existe uma diferença. Às vezes a gente faz uma abóbora, por exemplo, e coloca ela na geladeira. Depois que ela está lá dentro da geladeira, 3, 4 dias, você vê que aquela abóbora vai perder, vai azedar, aí você coloca ela no congelador para comer depois. Não é assim que funciona o congelamento. O congelamento, a gente já cozinha, espera o alimento esfriar, que é o que eu vou fazer aqui hoje, e já coloco hoje mesmo no congelador para consumir depois. Isso é importante porque alguns alimentos, o tempo de cozimento vai ser diferente. Eu posso deixar o alimento um pouco mais al dente para ir para o congelador e no momento que eu de fato for comer, no decorrer da semana, eu termino o cozimento dele. Sobre as quantidades que se deve cozinhar, depende de cada família, de quantas pessoas tem na sua família, de quantas refeições são feitas em casa. Então, à medida que você for fazendo a organização alimentar aí na sua casa, você vai descobrindo a quantidade que vocês conseguem comer e vai se adequando. Então eu vou mostrar aqui para você hoje, na prática, como que eu vou organizar a alimentação da minha família para essa semana. Quando a gente fala de organização alimentar, hoje, por exemplo, eu já fui no supermercado pela manhã, fiz as compras, vou mostrar para você o que eu comprei, o que eu vou fazer. Então eu vou tirar aqui 1, 2 horas, vou fazer todos os preparos e deixar tudo pronto na geladeira para a semana. Então no decorrer da semana, quando chega o momento do almoço ou do jantar, que é o que geralmente toma mais tempo da gente, eu gasto em cerca de 10 minutos para preparar a comida. Então o que acontece? No dia anterior, à noite, na noite do dia anterior, eu já penso se amanhã eu vou almoçar e jantar em casa. Se eu for almoçar e jantar, eu já vou no congelador e retiro o feijão, retiro a verdura que eu quero comer, retiro a carne. E como eu disse para você, o arroz eu faço na hora, porque eu cozinho apenas um copo e é bem rápido. Enquanto as outras coisas aquecem, eu cozinho um arroz fresquinho. Eu sei que tem pessoas que cozinham o arroz também e congelam, né? Congelam ele mais al dente e depois termina o cozimento durante a semana. Mas eu prefiro fazer o arroz na hora. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, na prática, como eu faço essa organização e que super funciona, não toma muito meu tempo durante a semana e eu consigo garantir que eu e a minha família tenhamos uma alimentação saudável, de acordo com o que a gente acredita e que seja sustentável, né? Eu sou casada há mais de 11 anos e eu consigo fazer todos os dias alimentação na minha casa. Hoje, além da alimentação que eu vou preparar para comer durante a semana, junto com a organização alimentar da semana, eu já vou fazer uma torta de carne e vou fazer também um bolo. Quando eu vou fazer o bolo e a torta, eu sempre penso se eu quero fazer a mais. Então, no caso do bolo, eu vou dobrar a receita, vou fazer um pouco a mais, porque eu quero presentear alguém com um bolo também. Então, vou fazer 2 receitas de bolo, vou fazer essa torta. Sempre que eu faço a organização alimentar no sábado, eu gosto de pensar se eu vou receber alguém no sábado ou no domingo e já preparar o lanche ou já preparar o almoço de domingo junto. Porque amanhã, no domingo, eu não quero voltar para a cozinha e ficar mais 2, 3 horas na cozinha. Então, vou deixar tudo preparado hoje, tudo com bastante antecedência. Eu não vou ter nenhuma correria amanhã e vai dar tudo certo. Eu não faço o cardápio da alimentação, tipo anotando o que cada refeição vai ter durante os dias da semana. Por exemplo, na segunda-feira vai ser tal proteína, essa verdura, arroz, feijão. Eu não faço isso. Eu chego no supermercado, deixo a minha lista escrita apenas frutas e verduras e ao chegar no supermercado ou na feira, eu vejo as frutas e verduras que estão bonitas, que estão mais acessíveis naquela semana. E a quantidade, com o tempo a gente vai conquistando a experiência, né? Então hoje eu sei, por exemplo,
que minha família não come uma cabeça de repolho por semana, então eu compro só a metade. Eu sei que eu não preciso comprar uma abóbora inteira, porque a gente come só a metade. Mas se você gosta de ser mais organizado, ou se você ainda não tem clareza da quantidade, você pode começar a organização alimentar escrevendo num caderno qual vai ser a refeição de cada dia da semana e assim você compra os ingredientes específicos. Eu costumo anotar o nome do ingrediente só quando eu quero fazer uma receita. Por exemplo, hoje que eu vou fazer um bolo de amendoim, aí eu escrevo que precisa do amendoim, que precisa da farinha de trigo e assim por diante. Então eu vou mostrar para você o que eu comprei essa semana para preparar e como eu vou fazer. Eu comprei esse feijão preto, não é para fazer uma feijoada, é um feijão normal. Então eu vou colocar ele de molho e não vou cozinhar ele agora, eu vou cozinhar ele mais tarde. O ideal era que eu tivesse colocado esse feijão de molho ontem, mas eu comprei ele hoje de manhã. Mas não tem problema, porque eu só tenho uma panela de pressão e eu já vou fazer outras coisas nessa panela de pressão. Então eu vou fazer o feijão. Comprei cebola, que eu vou utilizar agora. Eu esqueci de levar minha sacola reutilizável e aí eu peguei as verduras nesse saquinho. Aí o que eu faço quando eu compro no saquinho? Eu faço um nó bem frouxo, de forma que eu consigo aproveitar os saquinhos, ó. Eu consigo aproveitar os saquinhos para colocar o lixo aqui de casa. Eu vou colocar o feijão no molho. Eu começo fazendo as coisas que demandam mais tempo, principalmente de cozimento. Então a primeira coisa que eu vou fazer é colocar na panela de pressão uma costelinha de porco que eu tenho. Eu vou fazer a costelinha de porco com mandioca. A mandioca eu já comprei assim, ó. Já tá descascada. Eu só vou tirar aquela linha que tem no meio da mandioca. Vou fazer com costela na panela de pressão. Aí eu tenho aqui cebola, que eu comprei para fazer isso. Eu tenho jiló. Jiló eu vou fazer ele junto com uma abóbora cabotiá. Então eu vou fazer os dois cozidos e já vou congelar cozido. A abóbora é uma coisa que demanda muito tempo, principalmente para descascar, né? Então se fosse para mim fazer essa abóbora durante a semana, com o tempo mais apertado, provavelmente eu não faria. E essa abóbora iria se perder na geladeira. Então vou fazer ela com jiló, que já vou congelar. Aí eu tenho aqui inhame, que eu também já vou descascar, cozinhar, deixar cozido. Porque o inhame, ele não altera tanta textura depois de congelado. E eu posso usar inclusive uma sopa para um jantar, porque ele traz bastante consistência, né? Aí aqui eu tenho limão. Então algumas coisas eu já vou colocar na minha fruteira. Então aqui na minha fruteira eu já vou colocar a banana que eu comprei. A gente sempre compra uma penca de banana. Aí eu vou colocar o limão. Aí como eu disse, ó, vou aproveitar o saquinho. Vou colocar aqui o limão. Eu comprei mangas. Se as mangas estivessem maduras, eu já iria picar elas e guardar na geladeira picadas, para ficar mais fácil de comer durante a semana. Mas elas não estão maduras, elas estão mais verdes. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar uma manga na fruteira, que vai madurar mais rápido, e eu vou deixar as outras na geladeira, porque aí mais no final da semana que eu vou comer elas. Então isso vai para a geladeira. Eu comprei também vagem. O ideal é que a gente não compre essa bandejinha de isopor, né? Porque gera muito lixo. A vagem, geralmente, eu não como ela sozinha. Eu uso ela para fazer tipo um arroz frito. Então eu pego a vagem, uma cenoura ralada e faço um arroz super gostoso. Já vou picar a vagem e cozinhar agora também. Porque eu já deixo ela na tigelinha no congelador e no dia eu só acrescento no arroz. Aí eu tenho aqui pepino. O pepino, como ele tem muita água, ele não pode ser picado hoje. Ele vai ser picado no momento de comer. Comprei também goiaba para comer, para fazer de lanche durante a semana. Milho verde. Quando eu compro milho verde, geralmente eu não compro só uma bandejinha. Eu já compro duas. Por quê? Porque ao mesmo tempo que eu gasto para cozinhar uma bandejinha, eu cozinho duas. Então eu já vou fazer o milho refogado tudo em uma panela e vou congelar as porções nas tigelinhas. E daí eu já tenho a mistura para alguma refeição. Eu comprei também tomate, e tomate a gente pica na hora, então vou deixar na geladeira.
Então, de carne, eu vou fazer a costela na panela de pressão com a mandioca. E eu comprei também peito de frango. Aí o peito de frango, eu quero fazer filés e vou colocar os filés já picados. E alguns pedaços eu vou cortar em cubinhos e já vou deixar refogado para fazer uma galinhada. Vou mostrar para você também. Então aqui a gente vai ter dois tipos de comida, né? Que é o filé e também os cubinhos para fazer galinhada e a costela com mandioca. Eu já tenho outros tipos de carne na geladeira, mas se eu quisesse variar um pouco mais o tipo de proteína durante a semana, você pode fazer uma carne moída, que é super rápido. Você pode deixar um frango desfiado, né? Faz na panela de pressão, deixa ele desfiado, que pode ser usado para fazer uma sopa. O frango desfiado é super prático, você pode usar num lanche, então você deixa congelado também. Eu tenho também aqui um pedaço de melancia. A melancia eu já vou picar e já vou deixar na tigela picadinha para consumir durante a semana. Porque se eu guardar a melancia assim inteira na geladeira, provavelmente as pessoas não vão comer. A gente não vai comer, porque eu chego ali com pressa, querendo uma sobremesa ou querendo um lanche, e daí tem que picar a melancia e faz bagunça e a gente acaba não fazendo. Então eu vou picar agora, deixar picadinho, eu vou mostrar pra você. Então eu vou começar pelas coisas que são mais difíceis, que demandam mais tempo, que no caso é a costela com mandioca. Já vou fazer a torta de sal, já vou fazer o bolo, colocar para assar. Depois que essas três coisas estiverem adiantadas, eu já vou começar a picar as outras coisas, as outras verduras, né? Aí vem a abóbora, que precisa ser cozida, o inhame, a vagem e por último eu vou fazer as frutas, que é só picar e guardar. Tá o milho verde que eu vou fazer refogado, a vagem, a cebola que eu vou usar para refogar antes. Se você gostar que a cebola desapareça na comida, aí você pode ralar a cebola no ralinho. Aí aqui tem o inhame, aqui tem a mandioca. Aqui eu coloquei já todas as panelas, porque eu vou refogar todas as verduras de uma vez só. E eu já aqueci aqui uma água, coloquei uma água para ferver para acelerar os processos. Aqui na costelinha de porco, eu já comecei a refogar ela já tá aqui. Agora eu vou colocar um pouco de água nela para ela cozinhar um pouco. Depois que ela estiver um pouco cozida, que eu vou entrar com a mandioca, porque a mandioca tem menos tempo de cozimento. Então eu tenho que cozinhar a costela um pouco antes. A mandioca, se você quiser que todos os pedaços, né, tenham a mesma textura, você precisa picar eles do mesmo tamanho. Aqui, como tem uns pedaços menores, quando um pedaço maior tiver cozido, esse aqui já vai estar derretendo. Eu gosto assim, por isso que eu não me importei. No caso da abóbora, por exemplo, a abóbora é mais dura para cozinhar do que o jiló. Então, eu piquei o pedaço do jiló um pouco maior. Vou refogar aqui tudo de uma vez para você acompanhar. Então, ó, já ligo todas as panelas junto. O importante de quando a gente vai fazer verdura cozida é refogar bastante e usar pouca água, porque se a gente colocar muita água, perde muito o sabor dos alimentos.
eu piquei todas as verduras, comecei a cozinhar. Nesse meio tempo eu tive que parar, amamentar a Alice, ela dormiu e agora ela acordou. Quando a Alice está acordada e eu estou fazendo a organização alimentar, hoje o Samuel ficou um período com ela, mas se ele não estivesse aqui eu poderia deixá-la na cozinha acompanhando o processo, ou ela fica dormindo enquanto eu estou fazendo. Eu vou mostrar aqui para você, agora são 11h30, então tem 2 horas que eu estou nesse trabalho. Eu fiz toda a organização alimentar da semana e, como eu te disse, eu estou fazendo uma torta e bolos para amanhã. Então dentro de 2 horas está tudo pronto, só a louça, que agora eu vou ficar um pouco com ela, brincar com ela e depois eu volto para lavar a louça. E também aproveitando, né, a organização alimentar, o almoço de sábado já está pronto também, vou te mostrar. Então aqui tem a melancia, eu guardei a maioria e deixei essa para a sobremesa de hoje. O filé de peito de frango eu vou guardar assim no congelador, as porções. Aí aqui tem inhame, milho verde, abóbora com o jiló, que eu já te mostrei. A costelinha de porco com mandioca tá terminando. Eu já vou comer ela agora no almoço também. Aí aqui a gente tem o arroz. O restinho do milho eu deixei aqui pra gente aproveitar e almoçar. Temperei um feijão que eu já tinha congelado. Aqui tem um frango também. Desse frango que eu piquei, eu já tirei uma parte aqui para almoçar também. E aqui tá a vagem que eu acabei de fazer, o restante eu vou congelar. Depois de terminar a comida, o estado da cozinha é esse. E eu vou voltar depois do almoço para organizar e lavar essa louça.